Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho desse tema do episódio de hoje, porque aconteceu muito recente. Eu não queria fazer um episódio em cima da hora. Eu queria juntar algumas notícias, escrever o roteiro para nós apresentarmos. E hoje ele vem muito a calhar, porque isso não é um problema que acontece não só no Brasil, acontece em vários países do mundo. E vamos começando. Então, olá pessoal, e vamos a mais um podcast, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude pelo Pix ricardoluciohistoriador@gmail.com. Qualquer valor ajuda o canal a continuar. Em maio de 2026, durante uma audiência sobre diplomas falsos, o presidente da Suprema Corte da Índia, Surya Kant, chamou os jovens indianos desempregados de baratas e parasitas. Ele não sabia que estava criando um movimento de protesto que se tornaria o maior desafio já enfrentado pelo governo Narendra Modi. Os jovens abraçaram o insulto, fundaram o Cockroach Janta Party, o Partido das Baratas. Um estudante da Universidade de Boston, Abhijit Dipke, convidou interessados que preenchessem os seguintes requisitos: desempregados, preguiçosos, cronicamente online e capazes de reclamar profissionalmente. O que começou como sátira nas redes sociais em maio se tornou, em julho de 2026, ocupação massiva do centro de Nova Delhi. No dia 24 de julho de 2026, milhares de estudantes continuam acampados em Jantar Mantar, o histórico local de protesto no coração de Delhi, enquanto Modi quebrou semanas de silêncio para prometer justiça rápida. A promessa não convenceu ninguém. As autoridades fecharam 16 estações de metrô em Nova Delhi na tentativa de impedir o acesso aos manifestantes. A polícia usou gás lacrimogêneo e o líder ativista Sonam Wangchuk entrou em greve de fome que já dura mais de 3 semanas. Por trás da sátira das baratas, existe um número que resume a crise estrutural. Desemprego entre jovens de 15 a 29 anos ficou em 9,9% em 2025 e subiu para 13,6% em áreas urbanas. E a maioria absoluta dos que conseguem diploma universitário acabam trabalhando na informalidade. Enquanto isso, o FMI projeta a Índia crescendo 6,4% em 2026, a terceira economia do mundo em ascensão. A contradição não poderia ser mais gritante. Hoje, no podcast Glione, vamos entender essa contradição, com Marx para entender o exército industrial de reserva que a Índia está produzindo em escala inédita, com Gramsci para entender a crise orgânica e a linguagem que a elite usa para desumanizar quem ela explora, com Aijaz Ahmad, o mais importante marxista indiano para entender a formação social indiana concreta, com Vivek Tiber para entender os limites do milagre indiano, com Prabhat Patnaik para entender a economia política do neoliberalismo indiano sob o BJP, com Vijay Prashad, que já foi citado em outros episódios, para entender a juventude do sul global. Bora entender. Vamos começar pela palavra que deu origem a tudo: baratas, parasitas. Não foi um comentarista de rede social bolsonarista. Foi o presidente da Suprema Corte da Índia, a mais alta autoridade judicial do país, usando essas palavras para descrever milhões de jovens graduados sem emprego. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que a linguagem que as elites usam para descrever os subalternos nunca é acidental, é instrumento de hegemonia. A forma pela qual a dominação de classe se naturaliza como julgamento moral sobre o caráter dos dominados. Preguiçosos, parasitas, baratas. Não é a economia indiana que falhou em criar empregos suficientes para a geração mais educada da história do país. É a juventude que é moralmente defeituosa,
preguiçosa, incapaz, parasitária. É essa a operação ideológica clássica: transformar falha industrial do sistema em culpa individual dos que sofrem suas consequências. Os jovens fizeram algo genial em resposta. Em vez de rejeitar o insulto, abraçaram-no completamente. Transformaram baratas em identidade coletiva de resistência. Cockroach Zindabad, vida longa a barata, gritava nas ruas de Delhi. Marx, no 18 Brumário, mostrou que os símbolos que a classe dominante usa para humilhar podem ser capturados e invertidos pelos dominados como instrumento de identidade coletiva de luta. É o que aconteceu. O insulto de um juiz da Suprema Corte virou o nome do maior movimento de protesto contra Moody desde que ele chegou ao poder em 2014. Aqui precisamos do conceito marxista mais preciso para entender essa crise. Marx, em O Capital, formulou o conceito de exército industrial de reserva. O capitalismo produz sistematicamente mais trabalhadores do que consegue empregar, não por acidente, mas como um mecanismo estrutural que mantém os baixos salários e disciplina a classe trabalhadora através do medo do desemprego. A Índia de Moody é o exemplo mais extremo e mais recente desse mecanismo em escala continental. A educação expandiu as aspirações e as capacidades dos jovens indianos, mas a economia não ampliou o número de empregos decentes disponíveis para eles. Essa frase do historiador Vijay Prashad, citado em reportagens, é a formulação mais precisa possível do problema estrutural. A Índia produziu, nas últimas décadas, milhões de graduados universitários através da expansão real do sistema educacional, mas a economia indiana, apesar do PIB de 7,5% no ano passado, não gera empregos formais suficientes para absorver essa massa de trabalhadores qualificados. Vivek Tiber, sociólogo indiano, professor na Universidade de Nova York, um dos mais importantes marxistas indianos contemporâneos, identificou exatamente esse padrão em sua obra sobre o capitalismo pós-colonial. O crescimento do PIB nos países periféricos frequentemente não se traduz em criação proporcional de empregos formais, porque o crescimento é impulsionado por setores de capital intensivo, tecnologia, serviços financeiros, exportação de commodities, que empregam relativamente poucos trabalhadores em relação ao valor que geram. O milagre econômico indiano que o FMI celebra é real em termos de PIB agregado e é irrelevante para a maioria dos jovens indianos que precisam de emprego, não de estatística macroeconômica. O estopim do movimento foi um escândalo específico, vazamento sistemático de provas de concursos públicos e exames de admissão. Milhares de jovens indianos passam anos estudando para os concursos que dão acesso aos raros empregos formais e estáveis do setor público, os famosos government jobs, que na Índia são disputadíssimos precisamente porque o setor privado formal não absorve a massa de graduados. E descobriram que as provas vazavam sistematicamente, comprometendo o próprio princípio meritocrático que legitimava anos de sacrifício e endividamento educacional. Isso é mais profundo do que parece. Prabhat Patnaik, economista marxista indiano, ex-vice-presidente do Kerala State Planning Board, identificou em sua análise da economia política indiana que o neoliberalismo, sob o BJP, construiu uma promessa ideológica específica, a meritocracia como caminho de ascensão social. Estude, se esforce, passe no concurso, e você escapará da pobreza através do próprio mérito individual. O escândalo dos vazamentos destrói essa promessa em sua raiz. Não é corrupção administrativa, é exposição pública de um sistema meritocrático que legitimava o sofrimento de anos de estudo, era ele mesmo capturado pela corrupção e privilégio. Os que tinham conexões e dinheiro compravam acesso às respostas antes da prova. Um estudante que se prepara para o concurso do serviço civil, entrevistado pela reportagem, resumiu: ver tanta gente ao redor acendeu esperança. Isso não é sobre ministro específico, é sobre a percepção coletiva de que o jogo estava viciado desde o início. Para entender por que essa crise ameaça Moody especificamente e não apenas o governo de plantão,
precisamos do marxista que mais profundamente analisou a formação social indiana contemporânea. Aijaz Ahmad, em Linhagens do Presente e em ensaios sobre o BJP e o Hindutva, mostrou que o projeto de Moody não é simplesmente governo liberal com verniz nacionalista, é articulação específica entre três elementos: o neoliberalismo econômico, abertura ao capital internacional, privatização, redução de proteções trabalhistas, o nacionalismo hindu ou Hindutva, construção da identidade nacional excludente baseada na maioria hindu contra minorias religiosas, especialmente muçulmanas. Populismo carismático, a figura de Moody como o salvador que transcende a política ordinária. O terceiro elemento é o que está sob ataque agora, porque o carisma pessoal de Moody sempre dependeu da promessa da prosperidade. Moody Hai To Mumkin Hai. Quando Moody está lá, é possível. Quando dizia o slogan de sua campanha de 2024. Quando a promessa de prosperidade encontra a realidade do desemprego juvenil massivo, o carisma pessoal, que já havia funcionado como escudo protetor contra crises anteriores, começa a rachar. Gramsci chama isso de crise de hegemonia carismática. Quando o líder havia construído consenso através da promessa de resultados concretos, não consegue mais entregar esses resultados. O consenso se fragmenta, mesmo que o aparato repressivo do Estado continue intacto. O fechamento de 16 estações do metrô e o uso de gás lacrimogêneo são os sinais precisamente disso. Quando o consenso hegemônico enfraquece, a coerção precisa fazer o trabalho que o consenso não consegue mais fazer sozinho. Aqui precisamos entender o movimento das baratas dentro de um quadro mais amplo de conflito social que a Índia de Moody enfrenta simultaneamente. Em abril de 2026, trabalhadores de Noida, na região metropolitana de Delhi, protestaram por salários, forçando o governo estadual a aprovar um novo sistema de salário mínimo em 3 níveis. Em julho de 2025, centenas de milhares de trabalhadores indianos participaram da greve geral de um dia contra reformas econômicas de Moody, organizadas pelos principais sindicatos e movimentos camponeses, paralisando mineração de carvão, bancos, transporte e serviços públicos. Os manifestantes argumentam que as reformas favorecem as corporações em detrimento dos trabalhadores, corroendo a segurança no emprego e os benefícios trabalhistas. Prabhat Patnaik identifica esse padrão como sintoma da crise estrutural do neoliberalismo periférico. Quando o crescimento do PIB não se traduz em melhoria das condições materiais da maioria da população, as tensões sociais se acumulam em múltiplas frentes simultaneamente. Trabalhadores formais organizados, camponeses e agora a juventude educada e desempregada, que tradicionalmente seria a base de sustentação do projeto neoliberal nacionalista. O movimento das baratas não é fenômeno isolado. É a expressão mais recente e mais visível de uma crise de acumulação que atravessa toda a sociedade indiana. O que Moody ofereceu em resposta na quinta-feira foi um tribunal de tramitação rápida para lidar com casos de vazamento de provas, declaração de que nada é mais importante do que o futuro dos jovens indianos. E nos bastidores, fechamento de estações de metrô e uso de força policial para conter os protestos. Isso é o padrão clássico que Nikos Poulantzas identificou como estatismo autoritário, o que já usamos em episódios anteriores sobre Peru e OTAN. Concessões simbólicas mínimas combinadas com a expansão real dos aparelhos coercitivos, sem que isso represente ruptura institucional formal. Não há golpe, não há suspensão da Constituição, mas há fechamento das estações de metrô inteiras para impedir acesso físico à manifestação legal. Há gás de lacrimogênio contra estudantes. Há detenções de manifestantes documentados pela imprensa internacional. A oposição política, segundo a reportagem da Euronews, tem usado a questão para desafiar o governo Moody no parlamento, enquanto o ministro Dharmendra acusa a oposição de explorar os estudantes para ganho político. É o script familiar de todo governo em crise de legitimidade. Atribuir o protesto genuíno à manipulação política externa, em vez de reconhecer as causas materiais
que o produzem. Então vamos fechar com a clareza que esse momento indiano exige. Marx nos deu o conceito fundamental, o exército industrial de reserva que o capitalismo produz estruturalmente, e a Índia de 2026 é a sua expressão mais extrema em escala continental. Gramsci nos mostrou que a linguagem de desumanização, baratas, parasitas, é instrumento de hegemonia que naturaliza a culpa estrutural como defeito moral individual e que os jovens indianos fizeram a inversão gramsciana perfeita, capturando o insulto como identidade de resistência. Vijay Prashad nos mostrou que a contradição central. Educação que expandiu aspirações sem que a economia expandisse empregos correspondentes. Vivek Tiber nos mostrou que o milagre econômico indiano é real em termos de PIB, agregado e relevante para a maioria dos jovens que precisam de emprego concreto. Prabhat Patnaik nos mostrou que a economia política do neoliberalismo sobre o BJP, como uma promessa meritocrática, desmorona quando o próprio sistema de exames se revela viciado e corrupto. Aijaz Ahmad nos mostrou a articulação específica entre neoliberalismo, nacionalismo hindu, conhecido como Hindutva, e o populismo carismático que estrutura o modismo. E como essa articulação racha quando a promessa de prosperidade encontra a realidade do desemprego. Paul Lantzas nos mostrou que o estatismo autoritário em ação, concessões simbólicas mínimas combinadas com expansão real da coerção, metrôs fechados, gás lacrimogênio, sem ruptura institucional formal. As baratas de Delhi não vão parar até que o ministro da Educação renuncie. Mas a questão que Sonam Wangchuk grita em sua greve de fome, que ultrapassa 3 semanas, é maior do que o ministro. É sobre se a Índia consegue ou não gerar futuro real para a geração mais educada de sua história. E enquanto a resposta não vier, a Índia em ascensão, que o FMI celebra, continuará convivendo lado a lado com milhões de jovens que o próprio sistema jurídico do país chamou de baratas. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar pelo Pix ricardoluciohistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.